Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com você. Que bom estarmos reunidos aqui mais uma vez. Nós da Igreja Batista Jardim Marajoara te damos as boas-vindas para mais uma sessão aqui de estudo bíblico da Palavra de Deus. Nós vamos continuar na nossa série Maturidade pelas páginas da carta de Tiago. Hoje eu quero te convidar a manter a sua Bíblia aberta em Tiago, capítulo 1. Nós vamos meditar dos versículos 13 a 18. Diz assim a palavra de Deus: Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. No estudo anterior, nós falamos bastante sobre tribulação, os momentos difíceis que nós passamos na vida e que podem se tornar uma enorme bênção na vida do cristão, sabendo que Deus está no controle, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? E nós precisamos entender que a tribulação é esse período difícil, mas ela pode ser originada de algumas formas da nossa vida. Ela pode ser originada por uma provação que Deus está fazendo na nossa vida, né? Quando Deus nos coloca à prova, quando nós estamos passando por um período ali de teste, um teste espiritual, onde Deus espera que saiamos aprovados desse momento, né? Que façamos as escolhas corretas, que obedeçamos a Ele. Ou também a tribulação pode ser um período difícil, resultado de uma tentação. E aí nós aprendemos pelas páginas da Bíblia de que as tentações da nossa vida não são originadas por Deus, não são enviadas por Deus, mas elas vêm de Satanás e também do nosso próprio pecado, né? São estimuladas pela nossa natureza interior, que é pecaminosa, que foi corrompida pelo pecado. E cada um, então, vai ter aí o seu objetivo, né? Deus nos prova com a intenção de nos fazer crescer, e Satanás nos tenta com a intenção de nos fazer cair, né? De nos fazer regredir. E hoje nós vamos meditar um pouco mais a respeito desse segundo aspecto, da tentação, as tentações que surgem na nossa vida. E para começar, Tiago ele nos fala a respeito da natureza da tentação. Ele nos mostra então que ela é interna. Ela é por causa do nosso próprio pecado. Todos nós somos pecadores. Se você é descendente de Adão, e nós cremos que Adão foi o primeiro ser humano, né, que foi criado, Adão, Eva, e depois todo mundo é descendente deles, então todos nós somos pecadores. O pecado entrou ali por causa de Adão, né? Entrou no mundo e todos se tornaram pecadores por causa dele, e nós também pecamos, né? Nós temos essa vontade de pecar e nós pecamos sim contra o Senhor. E muitas vezes as tentações elas se manifestam no meio das provações de Deus também. Deus coloca uma prova na nossa vida com o intuito de, como eu falei, de que possamos sair dali aprovados, vitoriosos, para que cresçamos, mas o diabo ele aproveita também esses momentos para nos dar uma solução rápida para sair desse momento difícil. Você está passando por essa situação difícil? Olha aqui uma solução, faça isso aqui e você vai se livrar dessa prova aí, dessa tribulação rapidamente, né? Então, por exemplo, você está passando por uma dificuldade financeira que todos nós podemos ter na nossa vida, né? Às vezes um período de desemprego, uma crise econômica que pode assolar o nosso país ou até mesmo o nosso mundo, né? Como estamos vivendo hoje em dia.
E aí Satanás ele vem, né, dando um pulo do gato ali. Ó, tá todo mundo sofrendo, tá essa dificuldade, mas você pode fazer isso aqui para ganhar dinheiro. Você pode enganar as pessoas aqui e ganhar dinheiro. Você pode roubar por esse lado. Você pode sonegar um imposto aqui. Você merece esse dinheiro. Você está passando por esse momento difícil, né? Você merece ganhar um dinheirinho. Olha, não é bem assim que nós devemos viver. Quando nós damos ouvidos para Satanás nesses momentos, nós não estamos sendo aprovados naquele momento de prova do Senhor, não é verdade? Às vezes nós podemos ter um problema de relacionamento com alguém e é um momento que Deus está nos dando a oportunidade de exercermos a nossa misericórdia, de exercermos o perdão, o amor pelo próximo. Mas aí o que nós fazemos? Nós falamos mal daquela pessoa para tantas outras, né? Caímos no erro aí de fofocar, de falar até mesmo mentiras, de jogar pessoas contra aquela outra. Nós muitas vezes queremos retribuir, né, o mal com o mal, o olho por olho, dente por dente, não é verdade? E não é assim que Deus espera que nós venhamos a ser aprovados, então, nas provações da vida. E na continuação do texto, Tiago vai nos falar das características da tentação. Em primeiro lugar, no versículo 14, ele vai falar que começa como um desejo, né? Como uma cobiça. É normal nós termos desejos na nossa vida, né? Nós temos fome, sede, né? Nós temos outros desejos, até mesmo desejos sexuais, é normal, né? Nós fomos criados por Deus mesmo com esses desejos. A questão é como nós vamos saciar esses desejos. Vai ser de acordo com a vontade de Deus ou de acordo com a nossa própria vontade? De acordo com a nossa ansiedade, com a nossa pressa, né? Então precisamos tomar muito cuidado com os nossos desejos. Depois ele vai falar que essa cobiça, ela nos seduz. Então a tentação, ela é sedutora, né? Ela vai arranjar uma forma ali de nos atrair e ela não vai nos mostrar que ela vai nos fazer cair, que vai nos levar para o pecado. Não, ela vai querer nos enganar, né? Ela vai nos seduzir de uma forma bonita e para nos fisgar, né? Quando nós pensamos ali na pescaria, o pescador, ele faz isso com os peixes, né? Ele não deixa ali o anzol boiando na água e o peixe vai lá e vai morder o anzol. O peixe não vai morder. Ele esconde o anzol, né? Com ali uma minhoca, né? Com qualquer outra coisa, para que o peixe então venha morder aquela isca e não vai saber, de repente vai ser pego ali pelo anzol e vai ficar preso, né? Então as tentações, elas sempre são muito atraentes, né? E principalmente no momento que a gente está vivendo ali, naquela luta que estamos passando, sempre vai aparecer uma solução bem atrativa. É errada? Mas é atrativa, parece tão boa no momento que estamos vivendo, né? Então, até aí nós estamos falando das nossas emoções, né? A tentação ela começa a trabalhar nas nossas emoções e depois ela nos leva a cometer um ato. E aí o Tiago nos fala que nós vamos cair na desobediência, né? Vamos gerar então esse ato pensado, esse ato racional. O versículo 15 nos fala aí e nos traz até uma ideia de gravidez, né? Que a cobiça ela vai ali dando à luz e vai gerar então esse ato de pecado. Então aqui na Bíblia é o único trecho, né, que nós vemos a Bíblia apoiando algum tipo de aborto, que seria o aborto do pecado, né? Nós somos completamente contra o aborto de qualquer ser humano, né, de qualquer criança, feto. Nós não entendemos que isso é bíblico, que é a vontade de Deus, mas Deus, ele nos diz aqui que nós devemos abortar o pecado, porque ele começa ali, né, gerando esse desejo dentro de nós, vai crescendo e vai dar à luz a um ato de desobediência. E nós devemos então abandonar ele logo, o mais rápido possível. E por fim, a consequência desse ato é a morte. Olha o que a tentação faz, né? Qualquer desobediência vai nos levar aí para a morte eterna. Foi isso o que nós
vivenciamos por causa da desobediência de Adão e Eva, aí com a entrada do pecado no mundo. E o pecado ele gera isso mesmo, né? Uma morte, gera esse destino horrível para todos nós. Um pensamento popular, né, muito citado por aí, é bem parecido com isso mesmo que nós estamos vendo aqui em Tiago, né? Onde diz assim: quando você semeia um pensamento, você vai gerar um desejo, né? Você vai colher um desejo. E aí, se você continuar semeando aquele desejo, você vai colher uma ação. Se você continuar semeando aquela ação, você vai colher um hábito. E se você continuar semeando esse hábito, você vai colher um caráter, ou poderíamos dizer aqui mesmo um destino, né? Então você vê como a tentação ela começa pequena, começa como aquela coisa ali que parece que não precisamos nos preocupar com aquilo, né? É tão inofensivo, mas aquilo vai crescendo, né? Vai semeando, né? Como nós plantamos ali um grãozinho, mas vai crescendo e se torna uma planta grande, ou até mesmo, né, na gravidez, como a própria Bíblia está nos falando aqui, né? Vai crescendo e se torna algo grande, algo muito importante. Então precisamos tomar cuidado, né, com os pequenos desejos, com os pequenos pensamentos que nós semeamos na nossa mente. Precisamos tomar muito cuidado com as tentações da nossa vida. O versículo 16 ele diz: meus amados irmãos, não se deixem enganar. Então é uma tarefa para todos nós. Nós não podemos cair na tentação. Como não devemos cair na tentação? Em primeiro lugar, como ele já falou aí, né? Não nos deixarmos enganar. Entender como que a tentação funciona, né? E não dar, então, vazão a esses desejos, a essas vontades. Na continuação do texto, ele vai nos ensinar também outros 2 passos para não cairmos na tentação. O segundo passo é: olhe para a bondade de Deus. Olhe para a bondade de Deus. Muitas vezes nós caímos na tentação porque nos esquecemos de que Deus é bom, de que Deus tem agido com bondade para conosco. Nós duvidamos dos planos de Deus para nós. Lembra quando Satanás foi tentar Eva? O que ele ficou falando, né? Que Deus era mentiroso, que, né, se Deus fosse bom mesmo, deixaria que eles comessem, né? Porque Deus só não deixou que eles comessem ali daquele fruto que era proibido, porque senão eles iriam se tornar iguais a Deus. E Deus não queria isso, ou seja, então Deus não era bom, né, para eles. Quando Satanás foi tentar Jesus, da mesma forma também, né? Ficou tentando atrapalhar ali o relacionamento de Jesus para com Deus, ficou tentando minar esse relacionamento, né? E a imagem que Jesus tinha de Deus, falou assim: então, se você está com fome, por que você não transforma essas pedras aqui em pães, né? Certamente Deus vai te abençoar, vai te ajudar nisso, né? Ou então, por que você não se joga daqui, né? E pede para os anjos do seu pai, então, te pegarem, né? E ele ficou tentando assim, né, para que Jesus colocasse Deus à prova, né? Então, não é dessa forma, meus irmãos. Quando nós passamos a olhar para Deus com outro olhar, que Deus é bondoso, nós caímos na tentação. Nós vamos dar lugar ao inimigo e ao nosso próprio pecado. Então, muitas vezes nós estamos sofrendo e podemos cair no erro de pensar assim: se Deus fosse bom, eu não estaria sofrendo dessa forma que eu estou sofrendo aqui. Deus se esqueceu de mim, né? Deus mudou de ideia, Deus tem outros planos, né? Mas olha o que ele fala no versículo 17: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Ou seja, tudo que é bom vem de Deus. E tudo que vem de Deus é bom, é apenas bom. Pode parecer que estamos sofrendo, mas não, é algo bom, né? Quer dizer, estamos sofrendo sim, mas pode parecer que é ruim, que é algo mal, porque estamos sofrendo. Não, é bom para nós. Deus tem os planos dele que muitas vezes nós não entendemos.
E Tiago nos fala aqui que Deus não muda, Deus ele não é inconstante, né? Não é como sombras, né? Que uma hora estão menores, outra hora estão maiores, né? No mesmo dia tem vários tamanhos diferentes, várias formas diferentes. Não, Deus ele é o mesmo, ele não se cansa de nós, ele não muda de opinião. Então temos que tomar muito cuidado para não mudar o nosso pensamento a respeito de Deus. Tiago nos ensina a olhar para Deus e observar como Deus tem sido bom para conosco. Olha quantas coisas boas Deus nos tem dado, né? A família boa que o Senhor nos deu, os filhos bons, a esposa, o esposo bom que o Senhor tem nos dado. Olha que bênção isso. Olha a igreja que o Senhor tem nos permitido estar, o nosso emprego, olha como o Senhor tem sido bom. Quando paramos de olhar para a bondade de Deus, caímos na murmuração. E a murmuração nos leva a pecar também. Quando nós olhamos para o povo de Israel caminhando ali, né, pelo deserto, nós sempre vemos eles murmurando e depois caindo num erro, né? Eles estavam ali sendo provados por Deus para poder entrar na terra prometida. Chegaram ali, né, na cara do gol, né? Chegaram ali para entrar na terra prometida e por causa da murmuração eles se esqueceram quem era Deus, duvidaram de Deus, caíram no pecado e colheram então consequências seríssimas ali, né? Depois tiveram que ficar vagueando pelo deserto por mais 40 anos. Aquelas pessoas que murmuraram ali não entraram na terra prometida, né? Então, precisamos tomar muito cuidado com as tentações, elas trazem consequências sérias para a nossa vida. E o versículo 18 nos diz: por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Então a terceira atitude aqui para nós não cairmos em tentação é olhar para dentro de nós mesmos. Olhar para aquilo que Deus já tem realizado na nossa vida. Né? Deus nos regenerou, nos deu uma nova vida. Nós nascemos de novo e agora pertencemos ao reino de Deus. Nós temos essa nova natureza, uma natureza divina. Não porque nós merecemos, mas pela vontade de Deus. E essa nova vida nos foi dada pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. O Espírito Santo usa a palavra de Deus para nos dar uma nova vida. E nos dá, então, esse novo ser, né? Essa nova natureza. Então, precisamos valorizar a palavra de Deus também no combate à tentação. Porque além de termos recebido uma nova vida através dela, o Espírito Santo vai continuar usando a palavra de Deus para que sejamos fortalecidos aqui nessa terra. Porque ainda estamos num corpo pecaminoso. Deus ainda não nos deu o corpo glorificado. Ele nos deu uma nova natureza, né? Um novo espírito. Mas o nosso corpo ainda é pecador, estamos em guerra ainda. E seremos fortalecidos pelo Espírito Santo através da palavra de Deus. Ele vai utilizar a palavra de Deus. Então precisamos nos revestir dessa palavra. Não podemos culpar ninguém quando nós cairmos em tentação. Não podemos culpar a Deus nem aos outros, mas apenas a nós mesmos. Caímos por causa da nossa própria cobiça, né? Por causa do nosso próprio desejo, por causa do nosso próprio pecado. Então, tome bastante cuidado com isso e mantenha os seus olhos abertos, né? Para essa luta que você tem, mas que você não está lutando sozinho, você tem a ajuda de Deus. Deus tem sido bom para conosco e Ele está caminhando conosco. Ele nos dá o seu Espírito Santo, a sua palavra, para nos fortalecer todos os dias. Que possamos usufruir muito bem de tudo isso que o Senhor tem feito por nós. Amém? Que Deus te abençoe. Até o próximo estudo.